Olá pessoal, vamos dando continuidade ao nosso curso. Estamos vendo as principais atividades do Moodle e agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a atividade banco de dados. Então, para você inserir um banco de dados, primeiramente você precisa ativar a edição. E uma vez ativada a edição, o sistema lhe dá a possibilidade de você adicionar recursos ou atividades. O que a gente vai fazer vai ser dentro do tópico de personagens. A gente vai criar uma atividade, que é uma base de dados. E ela vai se chamar animais de Os Simpsons. E nessa base de dados a gente vai colocar nome e imagem dos animais que fizeram parte de Os Simpsons. Então aqui a gente tem várias opções para dizer quando que ele vai estar disponível. Isso aqui eu não vou trabalhar agora. Aqui em itens obrigatórios eu vou dizer se eu vou obrigar o usuário a adicionar algum item. Então se eu disser, por exemplo, que 2 itens são obrigatórios, então ele é obrigado a inserir 2 itens para ser avaliado. Essa opção, itens obrigatórios antes da visualização, eu posso dizer, por exemplo, que ele só vai conseguir ver os outros dados a partir do momento em que ele enviar pelo menos um item. Eu vou deixar nenhum, que é para ele poder estar vendo todos os itens antes de enviar. O máximo de itens eu posso limitar, que ele pode colocar no máximo até 50 itens, eu vou deixar nenhum. Comentários, eu vou deixar ou não comentário. E aprovação exige que o professor ele aprove os itens antes dele ser divulgado e visualizado pelos outros usuários. Aqui eu posso criar uma categoria de nota, aqui eu vou deixar sem nenhum. E aqui eu digo se ele vai ser avaliado ou não. Então eu vou deixar aqui com média das avaliações, então cada item vai ter uma avaliação. E a média desses itens é a nota do aluno. E aqui a nota que vai valer a atividade, eu vou deixar valendo 100. E aqui eu tenho a opção de deixar como avaliativo apenas dentro de um período. Então, por exemplo, eu posso colocar que o item ele pode ser inserido até 31 de dezembro, mas só vai ser avaliado os itens postados no máximo até dia 25, por exemplo. Então, isso é uma forma de fazer com que o aluno cumpra os prazos dentro do período. Eu não vou marcar nada disso. E aqui, essas opções de módulo, né, dizer qual grupo que pode visualizar, se vai estar visível ou não, vou deixar já mostrando. E eu posso criar também um número de identificação para este item. Eu vou salvar e vou mostrar. O sistema já criou minha base de dados, porém não tem nada ainda na minha base. Eu vou criar um novo campo, que vai ser um texto simples. E nesse texto o nome vai ser nome do personagem, o nome do animal. Aqui eu vou colocar uma descrição desse campo. É o espaço. E eu vou permitir link automático. Então já tem um primeiro campo, que é um nome, é um campo do tipo texto. Eu vou criar um novo campo, que também vai ser um texto, e vai ser o espécie. Campo
para preencher a espécie do animal. Eu vou acrescentar esse campo. E por fim, eu vou criar um campo que vai ser uma imagem. Campo a imagem de animal. A descrição. Campo para imagem do animal. E aqui eu posso definir a largura, a altura, e enfim, o tamanho do arquivo, para evitar que se coloque arquivos muito grandes e fique muito difícil da gente visualizar a imagem dentro do nosso sistema. Eu vou acrescentar esse campo, vou deixar tudo em branco, que significa que do jeito que vier é o que vai aparecer. Então eu tenho aqui três campos, o nome do animal, a espécie dele e a imagem do animal. Aqui, se eu quiser editar algum campo, basta eu clicar aqui em editar. Se eu quiser excluir, basta clicar no xizinho. Se eu vim agora aqui em acrescentar item, já me aparece um formulário padrão, onde o primeiro campo, o nome do animal, espécie e imagem do animal, conforme a gente fez lá nos campos, como a gente montou. Ele cria um formulário padrão. Eu vou colocar o primeiro animal aqui, que vocês já conhecem, é o ajudante. É o ajudante de Papai Noel, ele é um cachorro. Eu vou escolher aqui um arquivo. Está aqui a imagem dele. E é muito importante quando vocês forem trabalhar dentro do Moodle com imagens, vocês sempre colocarem um texto alternativo. Às vezes por preguiça a gente acaba não colocando. Mas isso é muito importante, principalmente quando você vai ter usuários com deficiência visual acessando seu site. O pessoa com deficiência visual não vai conseguir ver a imagem, porém ele vai ver a descrição, o texto alternativo da imagem. Então eu vou colocar o texto alternativo, que é foto do ajudante de Papai Noel. Eu vou gravar e mostrar. E ele não vai mostrar nada pra gente ainda, porque nós não criamos ainda o modelo de visualização deste item. Tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então temos aqui modelos. Ele já criou para mim aqui um modelo padrão, com o nome do animal, a espécie e a imagem. Tudo bem? Eu vou gravar esse modelo. E agora, se eu ver o item único, ele já aparece aqui. O ajudante de Papai Noel, o cachorro e a imagem dele. Ok? Bem fácil, bem tranquilo. Se eu vir agora em lista, ele também me mostra. Como só tem esse item, ele só mostra uma vez. Vamos acrescentar mais um animal, que vai ser o porco-aranha. Ou ele tem outro nome também, eu vou colocar os dois nomes aqui. É o Harry Porco.
A espécie é um porco. E a imagem dele. Está aqui. Não esqueçam, sempre coloque um texto descritivo, texto alternativo. E eu vou gravar e mostrar. Então está aí. Se eu vir agora na lista, eu tenho a ordem de Papai Noel e tenho o porco-aranha. Então esse é o objetivo da base de dados. Você criar uma tabela com várias informações. E nessa tabela você pode colocar nome, imagens com texto, arquivos, enfim, tem uma série de opções. No caso aqui eu estou como professor, mas o aluno também, vai depender do professor, se quer que o aluno tenha a permissão de criar, de adicionar informações na base de dados ou não. E também tem a opção aqui de exportar e fazer buscas dentro dessa base de dados aqui, tudo bem? Então, sobre base de dados, é mais ou menos isso. E conforme a gente vai dando continuidade no curso, a gente vai falando mais sobre as atividades do Moodle.